Muito bem, pegue sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 17. E eu vou pedir que você deixe aberto um pouco aí, porque a partir de hoje eu quero iniciar uma série de reflexões sobre as parábolas de Jesus, para compreender melhor o ensino do Senhor Jesus e a aplicação para as nossas vidas. A mensagem de hoje é uma mensagem introdutória, então ela será mais ou menos uma aula, não será necessariamente uma pregação clássica, mas será um tipo de aula, onde nós vamos aprender algumas coisas importantes. E nos outros domingos, nós vamos analisar uma parábola de Jesus, a cada domingo. E eu tenho chamado essa série de Parábolas do Reino. E a primeira coisa que eu tenho que pensar com os irmãos é: o que é uma parábola? Essa definição do que seja uma parábola não é uma pergunta fácil de se responder. Não é uma questão que você acha no Aurélio, no Michaelis. A definição que você vai encontrar lá é uma. Quando nós vamos estudar o Novo Testamento, a Bíblia, e principalmente os evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. E quando nós estamos estudando os evangelhos sinóticos e as parábolas de Jesus, os estudiosos divergem em muitos aspectos do que seria uma parábola. Por exemplo, alguns examinam os evangelhos sinóticos e dizem: há pelo menos 30 parábolas de Jesus nos evangelhos. Outros, já com uma visão mais ampla do que seria parábola, vão chegar a dizer: não, Jesus pronunciou cerca de 70 parábolas. Então há uma divergência muito grande. Eu quero começar citando o maior intérprete sobre parábolas no século XX, um teólogo alemão chamado Joachim Jeremias. Ele vai dar uma definição sobre parábola. E ele diz o seguinte: esta palavra, parábola, pode significar na linguagem comum do judaísmo pós-bíblico, sem que se recorra a uma classificação formal, formas figurativas de linguagem de todos os tipos: parábola, símile, alegoria, fábula, provérbio, revelação apocalíptica, enigma, símbolo, pseudônimo, pessoa fictícia, exemplo, tema, argumento, apologia, refutação, anedota. Veja, ele vai dizer, é tão amplo o conceito de parábola que não dá para se restringir, principalmente quando nós estudamos Jesus, o seu contexto judaico, palestino, e o que ele queria ensinar para os seus discípulos. O grande problema nosso, quando lemos uma parábola de Jesus na Bíblia, é que nós temos um padrão formal abstrato. Todos nós somos ocidentais. E como ocidentais, nós pensamos de uma forma grega, de uma forma helenística, de uma forma abstrata. Por exemplo, nós somos capazes de dizer: ah, o amor, o que é o amor? E aí divagamos no mundo das ideias com ideias e perspectivas abstratas do que seja o amor. Só que o seguinte, irmãos, antes de tudo, para um judeu, e eu quero que os irmãos lembrem-se disso, Jesus era judeu, morava na Palestina do século I. Para um judeu da Palestina do século I, as parábolas eram uma forma de experiência religiosa. A parábola era uma discussão teológica. Ela era envolvida com coisas muito reais, muito próximas e muito concretas. Não eram coisas abstratas. Então, por exemplo, pense comigo nesse versículo que vamos colocar aqui.
Lucas 9:57. Jesus estava saindo da região de Samaria e um homem chegou para Jesus. Olha o que diz o texto. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei, onde quer que fores. Se Jesus fosse ocidental, sabe qual seria a resposta de Jesus? Se Jesus fosse um homem como nós, da nossa cultura ocidental, ele talvez diria o seguinte: cuidado, para não fazer declarações precipitadas, pois é necessário, antes de tudo, considerar o custo da decisão. Pelo visto, você não parou para pensar sobre o preço de sua atitude. Saiba, eu não posso lhe oferecer salário, eu não posso lhe oferecer segurança alguma. Por exemplo, eu não possuo nem casa, eu não tenho nem cama onde dormir. Só que Jesus responde da seguinte forma. Olha o que diz o texto no verso 58. As raposas têm tocas. Pode pôr, Marta. As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Os irmãos prestaram atenção? Qual a diferença? Mestre, eu te seguirei onde quer que fores. Rapaz, se você me seguir, saiba, não vai ter o que repousar, eu não tenho salário, saiba que a vida comigo é difícil. Essa é a resposta ocidental. A resposta oriental de um judeu do primeiro século da Palestina é: as raposas têm tocas, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus ele não usa algo abstrato. A ilustração dele é clara, a confrontação é dramática, é uma palavra sucinta, e a resposta de Jesus é uma resposta parabólica. Isso certamente causou um impacto no ouvinte, de tal modo que, embora o texto bíblico não registre a resposta daquele discípulo ao ouvir a palavra de Jesus, certamente aquele homem saiu pensando um pouco mais sobre aquela afirmação que ele tinha feito para Jesus: eu te seguirei para onde fores. Então, queridos, quando nós pensamos numa parábola, temos que entender o seguinte: não podemos presumir tudo o que acontece numa parábola numa definição abstrata. Porque se você pensar que uma parábola é apenas uma ideia, uma história, para você trazer reflexões emocionais, você está enganado. Parábola não se interpreta a partir de abstrações. Por isso eu vou tomar por definição, uma definição de um autor chamado Bailey. Ele vai dizer o seguinte: as parábolas de Jesus são uma forma concreta e dramática de linguagem teológica que força o ouvinte a reagir. Então a parábola não vai te trazer uma emoção, a parábola não vai te trazer um sentimento de bem-estar, a parábola não vai te trazer um tipo de perspectiva emocional abstrata. A parábola, ela vem com o objetivo de forçar você a tomar uma decisão. Ela é concreta, ela vai no X da questão. Então, quando nós estivermos pensando hoje, nos próximos domingos, sobre parábola, eu quero que você entenda isso. Parábola tem muito mais a ver com coisas concretas do que com coisas abstratas. Quando eu vou ler uma parábola de Jesus, eu tenho que mentalmente me transportar para a Palestina do século I, numa região do mundo que eu chamo de mundo oriental. E esse mundo oriental pensa diferente do que eu penso hoje. A segunda coisa que eu quero pensar, e a segunda definição que eu quero ter com os irmãos, é sobre o que é o reino de Deus. Porque eu quero pensar com os irmãos sobre a parábola como sendo o reino de Deus. E aí, quando falamos de reino de Deus, o que é o reino de Deus? Às vezes as pessoas falam de reino de Deus e, para a grande maioria, é uma questão desconhecida.
Fala-se de reino de Deus, mas ela é muito mal compreendida. Alguns falam de reino de Deus como uma influência política no mundo, ou uma influência social no mundo. Mas qual é o significado do Novo Testamento? O que Jesus queria dizer quando falava, porque o reino de Deus é semelhante a... E aí ele contava a parábola. O que significa o reino? A expressão reino de Deus, ou reino dos céus, ela é frequente nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E os ouvintes de Jesus, quando ouviam o Senhor dizer, o reino dos céus é semelhante, ou o reino de Deus é semelhante, aquilo caía bem aos ouvidos, porque eles entendiam o que Jesus estava falando. Por quê? Porque desde o século I antes de Cristo, a literatura apocalíptica judaica já trazia essa ideia do reino de Deus. E esse reino de Deus já era falado no Antigo Testamento. Falava-se da realeza de Yahvé, a realeza do Senhor, ou o Senhor como rei. No Antigo Testamento nós vamos encontrar diversas manifestações desse reino de Deus, ou do reino de Yahvé. Por exemplo, Balaão era um falso profeta, foi pago para amaldiçoar Israel. Só que na hora que ele ia amaldiçoar Israel, Deus falava com ele. E há um texto de Números muito interessante que diz o seguinte: recebi ordem para abençoar, pois ele abençoou, e não posso revogar a bênção. Ele não olha para o pecado de Jacó, nem para a maldade de Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. Ou seja, nas palavras de Balaão, Deus é o rei daquele povo. E não apenas o rei de Israel, mas o rei do mundo. De modo que, mesmo que ele quisesse pronunciar uma maldição contra Israel, ele não poderia fazê-lo, porque Deus já tinha determinado a bênção sobre o seu povo. Nos Salmos, nós vamos encontrar muitos versículos. Por exemplo, Salmo 45, verso 6. E aí eu vou pedir que as mulheres, por favor, leiam o Salmo 45, verso 6. Mulheres, lá em cima, por favor. O teu trono, ó Deus, esse reino é um reino eterno. E é um reino justo. Homens, por favor, Salmo 145, de 10 a 13. Homens, Senhor, todas as tuas obras te louvarão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para proclamar aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e o glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é eterno. O teu domínio dura por todas as gerações. Então Deus é apresentado como o rei do mundo, o rei do universo, e um rei que não tem um reinado temporal. Ele nunca será substituído. O seu reino dura para sempre. Então quando Jesus dizia, o reino de Deus é semelhante, eles tinham na mente a literatura apocalíptica que já era comum e muito famosa nos círculos judaicos, mas também a literatura do Antigo Testamento que falava do reino de Deus. Para compreendermos melhor o reino de Deus, eu quero compartilhar rapidamente 4 coisas que aparecem no Novo Testamento do que significa o reino de Deus. 4 coisas bem rápidas. Quando Jesus fala sobre reino, a primeira coisa é de que o conteúdo do reino é o Evangelho. Então, a proclamação dos profetas no Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento através da pregação do Evangelho. O reino é apresentado aos seres humanos através da pregação do Evangelho. Olha que coisa linda! O reino de Deus não é termos um presidente evangélico criando leis bíblicas para impor sobre a nação. Isso não é reino de Deus. Reino de Deus é quando você prega o Evangelho, quando você fala do Evangelho, quando você anuncia o Evangelho. Isso é o reino.
é a proclamação do reino. Essa proclamação em que as pessoas são confrontadas com a soberania de Deus e com a natureza pecaminosa do homem. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 29, os versos 18 e 19, diz: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Os humildes terão alegria cada vez maior no Senhor, e os pobres dentre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Isso é evangelho. Isaías, 700 anos antes de Cristo, já estava profetizando essa proclamação do evangelho como sendo a proclamação do reino. Lucas vai dizer no capítulo 4, 43, ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino também às outras cidades, pois para isso fui enviado. Então Jesus veio anunciar a boa nova, a boa notícia, o evangelho, e o evangelho é o conteúdo do reino. Segunda coisa, quando falamos de reino de Deus, vamos ver qual é a entrada no reino. A grande questão do evangelho é: como podemos saber se vamos ou não entrar no reino de Deus? Porque algumas pessoas acham que basta ser da igreja que eu já estou no reino, certo? Errado. Não é porque você frequenta uma igreja, porque você é batista, presbiteriano ou qualquer outra coisa, que você é parte do reino. A grande pergunta que o evangelho nos coloca é: como é que eu sei que sou parte desse reino? Por quê? Porque ninguém nasce no reino. Na Idade Média, o catolicismo romano batizava as crianças, porque ele dizia que para ser salvo tinha que ser da igreja, e para ser da igreja tinha que ser batizado. E para não ser pagão, você é batizado quando criança. Ou seja, na mentalidade da Idade Média, você nasce na igreja, você nasce no reino. E isso não é verdade. Ninguém nasce no reino. A pregação de Jesus era clara: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, qual é a entrada do reino? Arrependimento e fé. Você só entra no reino de Deus quando se arrepende dos seus pecados e crê no evangelho. O evangelho que é o conteúdo do reino. Arrependimento implica em mudança de mente, implica no abandono da justiça própria para a submissão do senhorio e da justiça de Deus. E a fé implica na aceitação das condições do reino. Eu creio que para entrar no reino eu tenho que me arrepender. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Eu tenho que crer. O reino de Deus não é para os poderosos, para os confiantes, para aqueles que confiam na sua justiça pessoal. O reino de Deus é para aqueles que são pobres de espírito, que reconhecem a sua miserabilidade, que reconhecem a sua incapacidade, que se rendem a Cristo e se humilham diante de Deus. Terceira coisa acerca do reino de Deus é a realeza de Jesus Cristo. Veja, o conteúdo do reino é o evangelho, a entrada no reino é arrependimento e fé, e o reino de Deus fala de um rei. E é a realeza de Jesus Cristo. O ministério de Jesus Cristo tem como alvo, desde o início, a sua morte na cruz e a ressurreição. O Messias vai tomar o poder para manifestar o reino de Deus através da cruz. É por isso que Jesus, o Messias, ele é a pedra de tropeço e a rocha de escândalo. Até os seus discípulos vão vacilar nisso. Olha o que diz Marcos 8,31. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, e fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Quando Jesus começou com esse negócio,
Os discípulos tropeçaram. Pedro foi o primeiro. Senhor, não aconteça isso contigo. Jamais vai te acontecer um negócio desse. Quando ele foi preso, todos os discípulos o abandonaram. Pedro negou. Somente depois da ressurreição é que eles se arrependeram e entenderam que Jesus precisava morrer e ressuscitar para fazer a obra de Deus. Além do mais, Jesus é rejeitado e crucificado como o rei dos judeus, justamente porque ele se autoproclama Messias, Filho de Deus, e pretende ser o rei do reino dos céus. Os judeus não compreenderam isso. Eles não entenderam isso. Eles achavam que a chegada do reino seria por meio de um homem com uma espada na mão, e não do Messias crucificado na cruz. No entanto, Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não era um reino como um reino humano, mas um reino celestial. E onde se manifesta esse reino? No ensino de Jesus, esse reino se manifesta na própria morte e ressurreição gloriosa de Cristo. A demonstração desse evento é celebrada na ceia do Senhor. A palavra de Deus diz em Mateus 26, mas digo-vos que de agora em diante não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco, aonde? No reino do meu Pai. Então, quando nós celebramos a ceia, quando pegamos o pão e o vinho, isso é a lembrança da manifestação desse reino. A realeza de Cristo, e olha que coisa louca, se manifesta na morte e na ressurreição gloriosa. E ali, quando Jesus é assunto aos céus, e ele entra na sua glória celestial, esse reino começa a se expandir. E aí vem o Pentecostes, e o Espírito Santo proclama: portanto, toda a casa de Israel, fique absolutamente certa que esse mesmo Jesus a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A realeza de Jesus passa a ser exercida agora, não apenas nos céus, mas também na terra. É exercida nos céus porque ele entra na glória que ele tinha antes, e agora é exercido na terra por meio da igreja, que proclama a sua morte e ressurreição. E a quarta e última coisa que o reino, que é falado do reino, é o reino de Deus e a igreja. Portanto, para os apóstolos, o reino de Deus é a pregação. Atos 19:8 diz assim: assim, Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca de serem ricos e prósperos e quebrarem toda maldição hereditária. É isso que está escrito? Atos 19:8 é um versículo antes. Isso, obrigado. É isso que está escrito? Paulo argumentava, convencia os judeus acerca de ser próspero? Acerca de quebrar maldição hereditária? Paulo falava de coisas incompreensíveis? Não. Diz o texto que ele passou 3 meses falando abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Pregar Jesus Cristo crucificado e ressurreto é pregar o reino de Deus. É uma só e mesma coisa. Jesus Cristo morreu pelos pecadores e ressuscitou ao 3º dia. Essa é a pregação do reino de Deus. E para você receber esse reino, você tem que se arrepender, confessar-se pecador e pela fé crer em Jesus Cristo. Aí você entra no reino. Então, o reino é a herança do cristão e o princípio fundamental de seu estilo de vida. E aí sim,
Romanos 14, 17. E eu gostaria que nós lêssemos todos juntos a uma só voz o que diz Romanos 14, 17. Vamos ler todos juntos? Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus não é se você, querida irmã, tem um cabelo tipo Rapunzel, porque se você tiver um cabelo curto, vai para o inferno. Reino de Deus não é isso. Reino de Deus não é se você queimou todas as suas bermudas e agora, como crente, você vai vestir terno e gravata. Tinha uma pessoa que dizia que tinha um irmão que se acordava no meio da noite e ele colocava uma roupa social para orar. Quer dizer, não podia orar de pijama. Complicado isso. Porque o reino de Deus não são essas coisas. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastor, o que a igreja permite e o que a igreja proíbe? Pouco me importa o que a igreja permite ou proíbe. Reino de Deus não é feito de proibições e permissões. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E aí o Espírito Santo que vai trabalhar na sua alma, no seu coração e dizer, essa roupa já não lhe serve mais. Essa palavra já não lhe serve mais. Esse estilo de vida já não lhe serve mais. Essa forma de tratar as pessoas não lhe serve mais. Não é o pastor, é o Espírito. A igreja não constitui o reino de Deus. Ela está submissa ao reinado de Cristo. Ela proclama e confessa esse reino. Por isso o papel da igreja não é pregar coisas boas. O papel da igreja não é pregar algo que seja atrativo ao ser humano. Igreja não é Lions Club. Até o fim, o papel da igreja é anunciar Jesus Cristo como Senhor e proclamá-lo como a única esperança para o ser humano através do poder do Espírito Santo. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Como disse Paulo, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Foi por isso que Jesus contava parábolas, porque através delas ele anunciava o reino de Deus. Ele mostrava que o reino tinha chegado, que era hora de arrependimento. E por isso, eu quero exemplificar numa pequena parábola, a parábola do servo obediente, Lucas 17, de 7 a 10. E eu pedi que você estivesse com a sua Bíblia aberta, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para você entender um pouco dessa parábola. Nós vamos examinar a parábola e depois fazer a aplicação. Presta atenção na parábola. Quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando a terra ou cuidando do gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem agora e senta-te à mesa? Por acaso não lhe dirá pelo contrário, prepara-me a refeição, arruma-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás? Por acaso agradecerá ao servo, porque este fez o que lhe foi ordenado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. O significado dessa parábola é muito profundo, irmãos. É uma parábola pequena, mas certamente os discípulos de Jesus, quando ouviram essa parábola, tiveram uma compreensão de onde Jesus queria chegar. Numa leitura superficial, alguém poderia dizer o seguinte, pastor, essa parábola é um convite à presunção. Que senhor arrogante! Olha, que difícil isso, hein? Mas na verdade, Jesus está trabalhando a questão da autoridade sobre os discípulos. Se você olhar com maior atenção o capítulo 17, vai ver que Jesus está tratando de algumas coisas, e eu só vou citá-las. Ele fala do perigo dos escândalos, depois ele fala sobre o perdão,
ele fala sobre a fé, e aí ele fala sobre o dever. O que entendemos disso? A parábola que Jesus cita nesse contexto faz parte de uma série de parábolas de Jesus sobre o serviço e o dever. E elas estão juntas. E eu coloquei um gráfico para você entender mais ou menos. Essas 3 parábolas, elas giram em torno desse assunto, dever e serviço. Lucas 12, 35 a 38, quando ele fala do Senhor que volta do banquete das bodas e serve os seus servos. E por que ele serve os seus servos? Porque eles estão prontos, estão atentos, estão preparados. Depois o texto que acabamos de ler, Lucas 17, de 7 a 10, e lá em Lucas 22, 27, Jesus na ceia, ele diz que se assenta com seus discípulos como alguém que serve. Basta lembrar que foi na ceia do Senhor que Jesus pegou uma bacia de água e lavou os pés dos discípulos. Ele mesmo, o mestre e Senhor, fazendo o papel do escravo menos importante da casa, que era aquele que lavava os pés dos convidados. Então, essa parábola está sendo contada para os discípulos, não para a multidão. Jesus está contando isso para os 12. Isso foi certamente um ensino muito pessoal para aquele grupo de seguidores. Veja o verso 7, por favor. Quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando a terra ou cuidando do gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem agora e senta-te à mesa? Nós que vivemos numa era tecnológica, cercado de leis trabalhistas e sindicatos, a visão nossa, quase que natural desse cenário, não é apenas que é um cenário distante, é um cenário injusto. Eu já vi pessoas que são contra a Bíblia, contra Deus, falam assim, a Bíblia defende a escravidão. A Bíblia não defende a escravidão. A Bíblia retrata a sua época, em que a escravidão fazia parte do status quo da sociedade. Não tinha CLT, não tinha sindicatos de escravos. Então para de dizer que a Bíblia diz uma coisa que ela não diz. Então para a nossa visão do século 21, e aí temos os irmãos que são advogados, cercados de leis, essa visão parece ser tão injusta. Mas lembre-se, Jesus está no Oriente Médio. E ele está falando de relacionamentos, padrões de relacionamentos conhecidos. Tanto no passado como no presente, há uma relação de senhor e servo. E essa relação subtende a autoridade e obediência a essa autoridade. Isso não pode passar despercebido aos nossos olhos. Diferente de alguém que trabalha hoje 40, 44 horas semanais, o servo tinha que oferecer a lealdade, a obediência e trabalho muito duro. Então encontramos aqui a primeira lição que o texto nos apresenta. A relação senhor-servo é apropriada para descrever a relação do crente com Deus. Muita gente não gosta disso, porque ela quer se relacionar com Deus como um amigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus é amigo, mas para ser amigo de Deus, você tem que cumprir um pré-requisito. Você tem que obedecer. Você não fala para nenhum amigo assim, se você obedecer as minhas palavras, nós seremos amigos, tá bom? Você fala assim para o seu amigo? Claro que não. Mas Jesus vai dizer, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. A relação é diferente. Tem gente que fala assim, mas eu quero uma relação paternal. Deus como pai e eu como filho. Tudo bem. Só que Deus como pai disciplina o filho. Ele também usa a vara. Deus não é um pai abestalhado, não. Deus dá umas varadas de jeito. Então tome cuidado. Mas
O fator primordial aqui é de que a relação do crente com Deus é uma relação de servo e senhor. Está claro. A pergunta de Jesus, presta atenção, olha o verso 7. Começa com uma frase peculiar, que já apresenta uma resposta negativa já. Quem de vós? Ou seja, qualquer pessoa no Oriente Médio, quando ouvisse aquela fala de Jesus, já sabia. Nenhum senhor faz isso. Nenhum senhor, quando o servo chega, fala assim: senta aqui, querido, você trabalhou bastante hoje, né? Pega um copinho de água fresca para você, senta aqui, vamos bater um papo. Quem de vós? A resposta já é: isso não acontece. E aí encontramos algo muito profundo na parábola. O Senhor não deve nada ao servo que arou o campo e cuidou do rebanho. Não deve nada. E vale salientar algo mais interessante, porque ele fala da refeição. Jesus diz: quem de vós acha que um servo que faz o seu trabalho, o seu senhor chega e diz: vem agora e senta-te à mesa? Essa refeição aqui, vem agora e senta-te à mesa, era uma refeição feita no meio da tarde, por volta ali das 3 horas da tarde. É diferente do que vai aparecer no verso 8, quando ele fala do jantar. Desse modo, nós não estamos vendo aqui um servo que está trabalhando horas estafantes, impostas por um senhor insensível. A questão não é essa. A questão também não é: esse senhor permite que o seu servo coma e descanse? Essa também não é a questão. A questão é: ele dá privilégios ao servo que cumpre as tarefas do dia? A resposta óbvia é não. Ele não dá privilégios. Porque se o servo fez, tinha que ser feito. Por isso que Jesus diz: quem de vós acha que um senhor vai chegar para o seu servo 3 horas da tarde e dizer para ele: senta aqui e come um pouquinho? Não vai ter isso. Claro que não vai ter. Verso 8, Jesus prossegue: por acaso não lhe dirá, pelo contrário, prepara-me a refeição, arruma-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás? Então olha que coisa que interessante. Há uma distinção clara entre senhor e servo. E aí eu tenho que dizer para você: permaneça pensando como um homem ou uma mulher do Oriente Médio. As figuras aqui são importantes para entender o contexto, porque foram retiradas da linguagem comum das refeições diárias. Às vezes as pessoas olham para os textos, vendo ali Jesus comendo com os discípulos, e a Bíblia fala assim, que ele comia até com os pecadores. Aí depois olha Jesus dizendo para os discípulos: não vos chamamos mais de servos, mas vos chamamos de amigos, embora o servo não seja maior do que o seu senhor. E aí a pessoa começa a pensar: mas Jesus chama os discípulos de amigos, Jesus se senta com pecadores e come com eles. Que tipo de relação é essa? Temos uma segunda lição aqui. A segunda lição é essa: a relação entre iguais, proclamada nos dias de hoje, é desconhecida do Novo Testamento. Algumas pessoas acham que Deus é igual a nós, que quando nos tornamos cristãos, Deus está igual a nós, ou nós iguais a Deus. Queridos, deixa eu dizer, Deus é um Deus bondoso, é amigo, é Pai. Ele ama, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é benevolente. Mas a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Ele é Senhor. Deus é Senhor. E essa é a primeira relação do crente com Deus. Essa ideia de que Deus, a gente está num relacionamento igual. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Lutero dizia que a teologia era feita pelas músicas também. Há muitas músicas que o povo de Deus canta, talvez você canta aí, está nas paradas do sucesso gospel. Eu coloquei um tema no Google: intimidade, letras.
Achei cada absurdo, mas só vou citar um. Uma letra da Nívia Soares, que ela diz assim: Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser seu amigo. Quero comer no teu prato. Calçar os meus pés nos teus sapatos. Esse tipo de linguagem não encontra paralelo no Novo Testamento. Não encontra. Jesus, eu quero ficar contigo. Parece um negócio assim de amor, né? Uma declaração de amor. As músicas hoje estão muito assim, sensualizadas, né? Beija no meu, me põe no colo, me agarra no braço, me beija no pescoço, dá um cheiro no cangote, essas coisas assim, né? E aí coloca Deus ali, Jesus, e, né? Parece uma coisa meio espiritual. Mas a coisa é meio complicada. Quero ficar contigo. Mas espera aí, o que é ficar com Jesus? O que significa ficar com Jesus? Eu quero ficar com Jesus, é assim que a Bíblia diz? Ou a Bíblia me diz que eu tenho que seguir a Jesus? É diferente. Eu quero ser seu amigo, muito bem. Você quer a minha amizade? Faça o que eu mando. Está disposto? Tem um preço. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama não é o que fica levantando as mãos e cantando, ah, Jesus, eu te amo. Não, o que me ama é aquele que obedece a minha palavra, aquele que faz o que eu mando e o que eu quero. Quero comer no teu prato. Desconheça essa linguagem bíblica. Aliás, no Novo Testamento não tinha nem prato, né? Tinha comida que era posta no meio da mesa e cada um pegando com a mão. Calçar os meus pés nos teus sapatos. Também desconheço isso. Porque a Bíblia diz que eu tenho que seguir o Senhor. Eu não sou igual a Ele. Não há essa relação de iguais entre nós e Deus. Por mais que Deus nos ame, por mais que Ele nos abençoe, por mais que Ele deseje nos ver perto de si, como filhos amados, Ele continua sendo o Senhor do universo. E como Senhor do universo, eu sou convidado a me dobrar diante dele. Do ponto de vista bíblico, essa canção está errada. E a parábola visa corrigir esse erro. E finalmente, versos 9 e 10. Por acaso, agradecerá o servo, porque este fez o que lhe foi ordenado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. A primeira parte dessa parábola começou com uma pergunta: quem de vós? A resposta já era negativa. Aqui os discípulos são chamados a se identificarem com os servos da parábola, a verem a sua posição neles. E aqui precisamos examinar com carinho duas expressões: agradecerá e somos servos inúteis. Essas duas expressões precisam ser analisadas. No verso 9, a tradução está assim: por acaso agradecerá ao servo, porque este fez o que lhe foi ordenado? E aqui temos uma palavra interessante, porque a expressão agradecerá é literalmente, a frase no grego é assim: terá ele alguma graça pelo servo? Por isso que às vezes a nossa tradução é muito complicada, ela é muito pequena. O texto grego dá uma amplitude, porque aparece a palavra carim, graça. Então na nossa tradução diz: por acaso agradecerá ao seu servo? No texto grego é: terá ele alguma graça pelo servo? Isso é forte. Isso não pode passar despercebido de nós. A pergunta é: o que significa graça? O que significa dizer que esse Senhor terá alguma graça para este servo? No Novo Testamento, a palavra carim vai indicar ideias de gratidão diversas vezes. No entanto, Lucas, tanto no Evangelho como no livro de Atos,
vai usar essa palavra se relacionando principalmente com a ideia de crédito e favor. Se o servo ou a pessoa inferior, ela tem o favor de seu superior, então esse superior está obrigado como requerente e esse servo está esperando alguma graça desse senhor. Em suma, depois de ter feito o seu trabalho, o servo tem valor? O senhor lhe deve algo? É isso que é a pergunta do verso 9. A pergunta do verso 9 é isso. Não é se o Senhor vai dizer, olha, muito obrigado pelo que você fez. Não, não é essa a ideia. A ideia do verso 9 é, o Senhor deve algo para ele? O Senhor tem alguma dívida de crédito para o seu servo porque ele fez alguma coisa? Perceba que o texto não fala de agradecer ao servo, de apreciação do trabalho. O problema é mais sério. O Senhor fica obrigado para com seu servo quando as suas ordens são obedecidas? Há uma tradução árabe do Novo Testamento, feita no século XIII, e a tradução diz assim: existe merecimento neste servo porque ele fez o que lhe fora mandado? Essa tradução é fabulosa. Existe merecimento nesse servo? E é interessante porque as línguas semíticas, o hebraico, o aramaico, o árabe, não possuem o verbo ter. Então a ideia fica muito clara. O Senhor deve algo ao seu servo? Essa é a questão. E aí Jesus termina a parábola dizendo, verso 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. E aqui temos uma aplicação, e eu quero analisar a segunda palavra, a segunda frase, que é justamente essa expressão, somos servos inúteis. O que Jesus queria dizer com isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos gostam de se sentir inúteis? Levante a mão. Ninguém, né? Ninguém gosta de se sentir inútil, uma nulidade. Ninguém gosta de dizer assim, não estou fazendo nada aqui, não estou sendo aproveitado. Ninguém gosta de ser alguém sem valor. E aí temos uma palavra interessante, a palavra grega akeroi, sem proveito, sem necessidade, inútil. E tomando a base da cultura de Jesus, da época de Jesus, uma tradução possível desse verso 10 seria, somos servos a quem nada se deve, cumprimos apenas nosso dever. É interessante também a tradução judaica de Esther. É uma Bíblia muito interessante de se comprar para aqueles que querem ler a Bíblia e o Novo Testamento na visão de um judeu. A tradução bíblica de Esther diz assim, somos simples escravos, cumprimos apenas nosso dever. Então Jesus não está dizendo, você tem que no final das contas dizer, eu sou inútil mesmo, sou sem valor, fiz nada mais do que deveria ter sido feito. Não, Jesus está dizendo, quando vocês fizerem tudo, digam, somos servos, na qual o nosso Senhor não nos deve nada. Não fizemos nada além do que deveria ter sido feito. Que diferença! E aí eu quero terminar com as aplicações para a nossa vida. Primeiro, o crente é um servo. Essa é a primeira aplicação, queridos, dessa parábola. O que se espera de nós? O que é que Deus espera de você? Que você seja próspero, rico, famoso, com dinheiro, para se orgulhar na frente das pessoas? Não! O que é que Deus se espera de você e de mim? Que obedeçamos a Deus e conheçamos o nosso lugar. Eu sou servo de Deus. Segunda aplicação, a graça é uma dádiva.
e não uma recompensa por serviços prestados. A graça implica exatamente na ideia de receber algo imerecido. Nenhum salvo poderá jamais pensar que a salvação tem um mérito. Ninguém chegará no céu batendo no peito e dizendo: graças a mim, eu fui uma pessoa boa, olha, eu preguei o evangelho, eu fiz muita coisa legal, eu cantava na igreja, eu era dizimista, professor de escola bíblica, eu bati o escanteio e fazia o gol de cabeça. Eu era muito bom, por isso eu cheguei no céu, graças a mim. Graça é favor imerecido. Chegará no céu apenas aqueles que se reconhecem miseráveis pecadores, dignos da misericórdia de Deus e que foram alcançados pelo favor do Senhor. Terceira coisa, o servo de Deus trabalha para cumprir um dever. Não existe nenhuma ideia bíblica de se fazer reivindicações para Deus. Hoje há milhares de evangélicos dizendo: eu quero, eu exijo, eu mando, eu determino. Isso é uma linguagem blasfema diante de Deus. Eu não duvido que agora, nesse exato momento, estejam cultos lotados, em que os pastores estão gritando nos microfones, e há uma multidão em quase que estado de êxtase, gritando: eu reivindico, eu exijo, o Senhor é obrigado a fazer para mim. Queridos, isso é uma blasfêmia. Se eu sou servo de Deus, eu tenho que cumprir o meu dever, e Deus não tem que ser colocado na parede. Tem gente que fala: porque se você fizer grandes coisas para Deus, você vai morar na zona sul da Nova Jerusalém. Eu já ouvi crentes falando assim: como é que está a sua coroa? A minha coroa está cheia de brilhantes, porque eu faço para Jesus, é o galardão. Primeiro, quando a Bíblia fala de coroa, não tem aquela coroa da rainha da Inglaterra cravejada de diamantes. A coroa são 2 folhinhas de louro ou de oliveira na cabeça. É a visão dos Jogos Olímpicos. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tem gente que não é fiel nem na vida, imagina na morte. Queridos, essas visões equivocadas de que você vai morar numa casa, numa grande mansão celestial, e alguns crentes vão morar na choupana celestial, entraram, olha, só misericórdia. Isso não existe na Bíblia. Você quer saber qual é o maior galardão do céu? É a vida eterna. A maior bênção do céu é Jesus Cristo. O céu inteiro está voltado para o trono da graça. Anjos, miríades de anjos, serafins, querubins, todos e os santos redimidos vão olhar para o trono, onde estará ali o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque Ele é a maior beleza do céu. Tem gente pensando nas ruas de ouro, e esquece que a maior riqueza do céu é Jesus Cristo. Somos servos. E como servos, nós temos um dever a cumprir. Fazer a vontade de Deus. Custe o que custar. Nem que para isso eu tenha que morrer. E finalmente, Deus é o Senhor dos crentes. O papel do crente como servo se dá cumprindo a obediência a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Servir a Jesus com diligência e lealdade. Os discípulos, quando ouviram essa parábola, foram levados a perceber o seguinte: somos servos cujos melhores esforços não nos trazem merecimento algum junto ao nosso Senhor. Somos servos e por mais que façamos o que possamos fazer e possamos dar a nossa vida inteiramente a Ele, nós não temos merecimento algum. Como servos, não esperamos pagamento algum por isso. O reino de Deus é isso, irmãos. Deus é soberano e exerce o seu senhorio por meio de Jesus Cristo, e nós
somos servos a quem nada se deve. Por isso eu quero terminar lendo a paráfrase da Bíblia Viva. Põe a paráfrase, Marta, por favor. Quando um criado volta de arar o campo ou de cuidar das ovelhas, não se senta logo para comer, mas prepara primeiro a refeição do seu senhor e lhe serve o jantar antes de comer o seu próprio. Nem assim ele recebe agradecimentos, porque está apenas fazendo o que se deve fazer. Assim, pois, se vocês obedecerem a tudo o que foi mandado, não devem achar que merecem elogios, porque vocês apenas cumpriram o seu dever. Esse é o ensinamento da parábola. E essa é uma parábola do reino. E nos próximos domingos, nós vamos pensar sobre as parábolas do reino. E o que Jesus quer de nós